Vamos lá, família. A noite está incrível hoje, hein? Noite de revelação. Hoje já tivemos aqui um caça-talentos do Clebão. Daqui a pouco tem mais, né, Adriano? O Henrique perdeu hoje. O Henrique perdeu. Agora vai ficar bonito, tá bom? Todo mundo tá lá em casa assistindo, vê que tá todo mundo aqui ligado. Boa noite, família! Vocês estão felizes? Estou feliz demais. Glória a Deus. Jesus é bom. Hoje estava um culto, vai ficar cantando aqui, né, de montão, assim, até Jesus voltar. Vamos fazer um culto nosso Worship Night. Abre sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Eu gastei toda a minha voz na adoração hoje. Perdão, Jesus. E aí eu vou precisar muito da sua atenção, em nome de Jesus. João capítulo 4. A partir do verso 9. Gente, amanhã nós temos aqui o nosso leadership. Então você que tem alguma liderança, que exerce alguma liderança, você que é líder em algum lugar, você que é líder aqui nessa igreja, você que é pastor, ministro, você que está aqui na casa, serve aqui, amanhã é uma reunião para você. Então vem aqui, você que deseja ser parte da liderança, você que Jesus já tem falado no seu coração sobre estar liderando alguma coisa aqui na igreja, servindo, amanhã é um culto para você estar aqui, tá bom? Amanhã às 8 horas nós estaremos aqui com o nosso leadership. E venha com o coração queimando, com fome, com sede, em nome de Jesus. Nós estamos, na verdade é uma mensagem que foi dividida em duas partes. Hoje é a segunda parte dessa mensagem, que o título é Sem Mistura, Sem Mistura. E hoje, na primeira parte dessa mensagem, nós ministramos sobre odre novos para vinho novo. Odre novo para vinho novo. E hoje nós estamos continuando essa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre fonte nova para uma vida nova. De onde você tem bebido. E nós temos falado aqui sobre o perigo de diluir o que Jesus fez e o seu sacrifício numa religião apenas, onde você cumpre normas e regras para ser aceito, onde você faz por merecer. E Jesus, na verdade, veio para mudar exatamente isso. E o desejo de Jesus é que nós fôssemos alcançados pelo seu sacrifício. Então hoje é a segunda parte dessa mensagem. Eu preciso que você esteja bem atento, porque eu vou ter que ser mais rápido hoje para encerrar essa mensagem em nome de Jesus. Senão eu prego mais uns 5 cultos aqui. Obrigado, Vitor. O menino do Vitor está quase falando já, gente. Jesus. Nossa, obrigado, irmão. Vamos lá, João capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim:
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água. A mulher disse: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Quem beber dessa água, desse poço, que é de Jacó, que é o qual ele mesmo bebeu e deu para o seu gado, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, obrigado pelo privilégio de poder falar à tua igreja. Deus, eu abro mão de qualquer conhecimento humano adquirido, de qualquer sabedoria humana, de qualquer coisa que eu tenha alcançado pelo meu esforço, para que o Senhor flua aqui, eu seja apenas, Deus, apenas um portador da tua palavra e da tua voz. Que seja a tua voz ecoando aqui, Jesus. Que seja o Senhor falando comigo, que seja o Senhor falando conosco, a sua amada igreja. Espírito de Deus, traz a revelação que precisamos, o descortinar, aquilo que está por trás de cada palavra, por trás de cada palavra liberada nesse texto. Por favor, Espírito de Deus, dá-nos o entendimento correto, o discernimento correto. Abra os nossos olhos espirituais, tira a venda do nosso entendimento, para que possamos receber essa palavra de forma revelada e o Senhor seja introduzido como um único, digno de toda a adoração. Seja entronizado aqui, Jesus. Seja entronizado no coração dos teus filhos, da tua igreja, no nosso coração. O Senhor é a pessoa mais importante deste lugar. Que a tua palavra revele quem tu és. Mais uma beleza que o Senhor deseja mostrar a nós. E nós queremos, Jesus, te conhecer. E nós queremos, Jesus, conhecer o Senhor da forma real que és. Por favor, Jesus, todo impedimento, toda intenção maligna de nos impedir de receber essa palavra seja anulada agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda potestade, principado do nome de Jesus seja derrubado agora, e a tua igreja possa receber essa palavra. Que não haja, Deus, nenhuma tentativa de impedimento. Que o coração dos teus filhos estejam livres, que o coração dos seus filhos estejam receptivos, que os teus filhos estejam em quebrantamento, em contrição, para receber essa palavra. Que os seus filhos sejam desarmados de filosofias e vãs filosofias e rudimentos humanos, para que possa receber a ti de forma revelada. Jesus, que haja no nosso coração um desejo de te conhecer. Faça-se conhecido entre nós. Por favor, Jesus. Por favor. Ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sei que vocês já conhecem esse texto, eu sei que já leram esse texto. Para você que não sabe, nós temos um desafio aqui da leitura do Novo Testamento em 90 dias. E nós já lemos esse texto, eu acho que quase toda a maioria desse texto que temos aqui, que eu vou ler com vocês, você já leu. E esse texto trata, o contexto é: Jesus teve sede, estava indo para um lugar com seus discípulos e parou nesse tanque e encontrou essa mulher
E essa mulher que era samaritana. E Jesus, sendo judeu, não poderia, segundo as regras e normas e a religião, não podia ter contato com a mulher samaritana. Porque o samaritano vinha de uma mistura de judeu com o povo gentio. E a briga era essa. Eles não podem adorar no mesmo lugar que nós, porque tem uma mistura ali. Eles não são puros. Eu não vou entrar a fundo nesse texto, no que diz respeito a isso. Vocês não vão demorar muito, mas leia lá. Procura na Bíblia, você vai ler. Pelo menos digita no Google, vai aparecer. A briga do samaritano com os judeus, por quê? Então Jesus não podia ter contato com essa mulher samaritana. E Jesus vai no poço e pede água. Ele não podia nem ter contato, quem dirá pedir favor. E aí Jesus chega e aquela mulher fica admirada e Jesus pede água. E a mulher faz a pergunta para ele: como assim? Como assim você bebendo água, pedindo água, para mim que sou samaritana? Gente, eu pedi só um favorzinho aí na salinha. Fecha a porta para mim, por favor. Que está muito alto aqui, obrigado, viu? As criançadas fervem lá, irmão, Jesus. Aí a mulher ficou admirada porque Jesus era judeu e não podia. A religião falava que não podia. A religião falava, não pode chegar perto, não pode tocar, não pode conversar, não pode. E aí Jesus chega para essa mulher, e essa mulher fica admirada do que Jesus estava fazendo, e perguntou, como assim? Você me pede água, você não pode pedir água, você não pode nem estar aqui. E Jesus diz assim, mas você não está entendendo? Se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus, o favor de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, e ele lhe daria água viva. Água viva. Jesus não estava falando apenas de água, Jesus estava falando de sede. Porque você pode ter bastante água e não ter sede. Mas Jesus está falando para a mulher que tinha sede. E Jesus não estava falando de água para beber natural. Jesus usou aquilo para contextualizar e criar uma plataforma para poder informar aquela mulher sobre algo novo que Jesus estava fazendo, a partir de um relacionamento com uma pessoa que ele não podia nem conversar. Aí Jesus olha para ela e fala isso, e a mulher fica admirada. Como assim? A mulher estava falando de coisas naturais, humanas, e Jesus falando de coisas espirituais e eternas. O Senhor não tem como tirar água, esse poço é fundo. Onde que você pode conseguir essa água viva? Havia um interesse nela sobre a água. E aí Jesus fala para ele, aí aquela mulher vira falando de uma religião para Jesus, fala assim, olha aqui, espera aí, por um acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Será que o Senhor tem uma água melhor do que Jacó está nos dando através desse poço? Porque Jacó bebeu dessa água. A religião, o tradicionalismo. Porque, olha aqui, Jacó deu de beber. E aquela mulher não entendia que o que Jacó fez foi um apontamento para aquele momento que Jesus chegara até ela, informando que haveria águas vivas. Todos os patriarcas, todos os profetas anunciaram um tempo novo em Jesus. Eles eram a sombra do que estava por vir. Eles eram como uma pequena amostra do que iria acontecer, um apontamento num tempo futuro, onde todas as coisas se tornariam novas. E aí Jesus vira para essa mulher e fala sobre isso, e ela ainda fala sobre religião. Jesus fala, eu tenho água viva. Eu falo, por um acaso o Senhor é maior do que Jacó? E aí Cristo está falando para ela, se você conhecesse o dom, o favor de Deus, se você soubesse, você saberia quem é que quem está pedindo a água. Jesus estava anunciando um novo tempo. O dom de Deus tem referência ao que diz em Efésios: vocês não são salvos pelas obras, mas são salvos através da fé. A salvação é um presente, é um dom, é uma dádiva, é um favor de Deus para vocês. E aquela mulher continuou falando com Jesus sobre religião. Jesus responde, olha só,
se você beber dessa água que eu vou te dar, ao invés dessa água que você está bebendo, se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. Porque enquanto você não beber da água viva que eu der, você vai continuar vindo no poço de Jacó, esperando por aquilo que Jacó fez. E todas as vezes você vai ter que beber daquilo que Jacó ensinou. Todas as vezes você vai ter que beber da religião, porque a sua sede, Jesus falava de sede de justiça, nunca será saciada. Quantos conseguem entender o que Jesus está falando para essa mulher? Você bebe da religião, por isso você continua tendo sede. Você bebe daquilo que sua mão pode fazer, da tradição que você recebeu. Você bebe daquilo que alguém disse para você que é correto, que é certo, que não é. Você bebe daquilo que foi introduzido lá atrás. Mas aquilo que você conheceu através de Jacó, através da tradição judaica, através da lei, através do legalismo, através disso, se você continuar bebendo, você sempre terá sede, sempre terá necessidade de fazer algo para que possa saciar essa sede, e essa sede nunca será saciada. Aí Jesus está falando, mas olha aqui, se você experimentar do novo que eu estou te dando, se você beber de uma água que é viva, que traz vida e não morte, nunca mais você terá sede. Da mesma forma que eu ministrei para vocês domingo passado, falando sobre odres velhos, não pode receber vinho novo, era exatamente o que Jesus estava falando para essa mulher. Está falando, olha, você ainda está bebendo uma fonte de água que é morta, um poço artesiano, onde tem água parada, que enche de vez em quando, e você vai e tira toda a água, e aí demora um tempo para encher de água de novo, e aí você sente mais sede, você tem necessidades. Agora, se você beber dessa fonte, desse fluir de uma água viva e constante, não sei se você sabe o que é água viva, é um fluir que não para, que não cessa, de água limpa, pura, da mesma forma que não cabe vinho novo em odre velho, não tem como jorrar água nova, viva, de fonte velha. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Jesus não estava falando apenas de água, mas Jesus estava falando de sede. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 5, o texto fala exatamente sobre essa água. Diz assim, Apocalipse 21, a partir do verso 5, aquele que está sentado no trono disse, vejam, eu farei novas todas as coisas. Os versos seguintes ele completa dizendo, e disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água, da fonte da água da vida. O 7 diz, aquele que vencer, herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O apontamento de Jesus é para uma nova estação. Não é mais essa água da religião, não é mais essa água da tradição, da tradição que engessa, que aprisiona, não é mais dessa água do legalismo, não é mais dessa água da religiosidade, aonde você continua fazendo coisas para poder merecer alguma coisa, onde você continua vivendo através da sua performance, daquilo que você pode gerar com a sua mão, porque a lei apontava para isso, para um sacrifício constante, em todo o tempo, trabalhoso, que nunca consertava, apenas remediava. Está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. É Jesus falando no livro de Apocalipse, capítulo 21.
Porque água viva, o termo água viva, teria sido entendido pelas pessoas daquela época como se referindo à água corrente e fresca de uma nascente, de um riacho, em oposição à água estagnada de uma cisterna. Essa metáfora que Jesus usou teria feito com que o público-alvo de Jesus se conectasse com a mensagem, pelo fato de ser extremamente necessário para a sobrevivência ter poço com águas naquela época. Sobre o poço, sua importância. Quando Jesus fala de água viva para a mulher samaritana, ele está no poço de Jacó, um lugar histórico, religioso, significativo tanto para os judeus quanto para os samaritanos. O próprio poço simboliza uma conexão com os patriarcas e a herança compartilhada por esses dois grupos, samaritanos e judeus. Ao oferecer água viva, Jesus não está apenas abordando uma necessidade física de água, mas também apontando para uma realidade espiritual mais profunda que transcende, vai além das fronteiras culturais e religiosas. Jesus estava inaugurando um novo tempo. A água viva que Jesus oferece é sobre uma vida espiritual e o sustento dessa vida espiritual que vem de um relacionamento com Ele. Por isso que Ele está falando: quem beber da água que eu der, não Jacó, não a sua religião, não a lei, não mais, porque se continuarmos bebendo dessa água, nós nunca seremos saciados. A água viva é uma simbologia da nossa unidade e comunhão com Deus. É o fluir da sua vida em nós, através do seu Espírito. Era isso que Jesus estava anunciando, que a água viva é o seu Espírito introduzido em nós, através da adoção como filhos. Por isso o livro de Apocalipse fala sobre isso, como eu li para você. Por isso que no livro de Apocalipse fala no verso 7, aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será não meu servo, não apenas meu conhecido, mas o texto fala, e ele será meu filho. Então o que Jesus estava anunciando é que através da adoção, e o que sela, e o que garante que somos adotados e nos tornamos filhos de Deus através de aceitar o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez por nós, o que sela isso, o que confirma, é o Espírito de Deus agora habitando em nós. É a nossa certidão de adoção. E aquela mulher estava brigando para saber quem é filho de Abraão, quem é filho de Jacó. Enquanto Deus queria trazer a responsabilidade da paternidade de volta para ele. Então a água viva é sobre o relacionamento nutrido com Ele através do seu Espírito, é o fluir da vida em nós, através do seu Espírito. João capítulo 7, verso 37 e diante, fala assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, numa festa, era a festa dos tabernáculos? Não lembro mais, Clécio. Eu pergunto para o Clécio porque ele tem que se virar para responder para mim depois. Mas havia uma grande festa em Jerusalém e o povo foi lá para adorar. E no último dia da festa, Jesus se levanta e fala assim, para todos ouvirem, para todos os religiosos, legalistas, fariseus, publicanos, pecadores, gente, todo mundo estava lá. Ele se levanta e fala assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem andado com sede? Você tem andado com sede de justiça?
Você tem andado com sede de santidade? Você tem andado com sede de transformação? Você tem andado com sede de mudança? Você tem andado com sede de uma nova história? Você tem andado com sede de uma transformação real, radical e completa? No último dia da festa, Jesus se pôs de pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim. Não venha a uma religião, a uma tradição, a usos e costumes. Não venha a regras e normas. Não, venha a mim. Porque se você continuar bebendo dessa fonte da religião, você continuará tendo sede. Mas Jesus fala: se você tem sede, vinde a mim e beba. 38 diz assim: quem crer em mim, meu Deus, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus falando assim, ó, não haverá mais sede, porque você encontrará tudo que precisa em mim. Não terá mais sede, mas ao contrário de ter sede, haverá um rio, uma fonte inesgotável de água viva jorrando de você. O verso 39 diz assim, ó, Jesus estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus, enquanto estava na terra, o Espírito aguardava, e o nosso Deus Pai poderoso, nosso Deus, também aguardava para que o Espírito fosse enviado. O Espírito é a confirmação da aceitação do sacrifício confirmado em Jesus Cristo. É a testificação de que o sacrifício foi aceito, e o Filho agora volta para o Pai, e o Espírito é derramado no dia de Pentecostes sobre os gentios, judeus e todos aqueles que creram no Filho Jesus Cristo. Então, quando fala de água, está falando de uma ação do Espírito, trazendo o frescor de uma água viva. A água viva fala também sobre uma salvação que não poderíamos comprar ou pagar, agora possível, através e em Jesus e através do seu sacrifício. Jesus estava falando que, cara, se você souber da água que eu tenho para te dar, que você não pode pagar. Era isso que estava sendo profetizado no livro de Isaías, capítulo 55, verso 1, dizendo assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Isaías, anos e anos antes, profetizava sobre um que traria uma água que saciaria a nossa sede. Venham. Vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. E a promessa que estava sobre Davi e o seu reinado e o seu trono é que nunca faltaria uma posteridade. O trono de Davi haveria um sucessor que era eterno: Jesus. Jesus, farei com vocês uma aliança eterna, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. E o verso 5 diz assim: com certeza, você convocará nações que não conhecem, está falando do Cristo. E nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. O 6 fala: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Quem tiver sede, vende a mim e beba.
O verso 7 diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau, os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Água Viva fala de um plano de salvação através da água viva, que é o próprio Cristo, seu Espírito. Fala sobre um novo plano. Água Viva também é uma referência à vida que flui de Deus, através de um relacionamento contínuo, duradouro e exclusivo. Você já ouviu essa palavra aqui por esses dias? Que nós somos nação santa, geração eleita, nação santa, povo adquirido e exclusivo. Água Viva é a referência de uma vida que flui de Deus através de um relacionamento contínuo, duradouro e exclusivo, enfatizando a ideia de que a verdadeira satisfação espiritual e a vida verdadeira e real vem somente de Deus. Escute, Jeremias capítulo 2, verso 12. Deus está falando com o seu povo que o abandonara. Está falando do próprio povo ter voltado as costas para Deus. Jeremias capítulo 2, verso 12 diz assim: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, declara o Senhor. Deus está falando. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Deus falando para o seu povo. Ó meu povo, o meu povo cometeu 2 crimes. Jeremias capítulo 2, verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Olha o que Deus fala sobre o seu povo: a casa de Israel, o meu povo é servo, o meu povo nasceu escravo, porque então se tornou uma presa. Deus é a nossa fonte de água viva. Só existe vida nele. A mulher mencionada por Jesus no texto inicial é a representação de pessoas sedentas espiritualmente, que vivem em busca de significado e propósito para a sua vida. A mulher é a revelação de uma profunda necessidade de algo maior do que qualquer realização carnal ou terrena, qualquer coisa que nossa carnalidade pode gerar. Fala sobre a urgência de realização espiritual, fome e sede. Fala sobre uma necessidade. Fala sobre uma urgência de realização espiritual. E fala sobre a necessidade profunda de um relacionamento com Deus. Os tanques rachados que fala em Jeremias é a religião, é o legalismo, é a necessidade de acharmos que podemos gerar através da nossa própria força algo que só pode ser encontrado em Jesus. Jesus está falando sobre uma nova realidade. Jesus está falando sobre uma nova aliança. Jesus está falando sobre vinho novo e águas vivas.
A água viva, bem como o vinho novo, é uma referência, um apontamento para um novo tempo, uma nova estação, uma nova aliança que Jesus está inaugurando. Os profetas, bem como os patriarcas, mencionados também por aquela mulher, sempre apontaram para aquilo que Jesus estaria inaugurando, sobre um novo tempo, sobre um tempo em que o Espírito de Deus seria derramado sobre seu povo, trazendo renovação, transformação, mudança de mentalidade e uma nova plataforma de salvação. Olha que Ezequiel ainda fala no capítulo 36, versículo 25: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Jesus está falando da palavra, da mesma palavra que Jesus, se referindo a Pedro, fala: Pedro, olha só, você não precisa mais lavar o corpo todo, porque você já foi limpo pela palavra. Desculpa, Sérgio. Por uma água que é pura, aspergirei água pura sobre vocês. Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 5, falando sobre uma nova estação que Jesus inaugurara. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, porém um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Presta atenção no verso 27. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. O texto está apontando um tempo em que Cristo viria e traria água que nos purifica, traria água que é o Espírito de Deus habitando em nós e nos ensinando a obedecer com lealdade a tudo que Jesus deseja que a gente obedeça. Fala sobre a palavra, fala sobre o verbo encarnado, fala do próprio Cristo em carne, como diz no primeiro capítulo de João, falando sobre ele é o verbo, a palavra encarnada. Era isso que Jesus apontava para aquela mulher, e a mulher apontava para Jacó. Joel capítulo 2, o texto que você sabe, uns falam que ainda vai ter, eu já acho que já teve, mas pode ser que ainda tenha, e tomara que tenha, eu estou junto. Joel capítulo 2, verso 28 fala assim: depois disso derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Jesus, ao se dirigir à mulher samaritana, estava também quebrando várias barreiras sociais e culturais. Jesus demonstra que sua salvação está disponível para todos, independentemente de posição étnica, social ou moral. Completa o que está lá no versículo 16 do capítulo 3 de Evangelho de João, quando nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Águas que jorram para a eternidade. A água viva que Jesus oferece é um dom de graça. A água viva é um dom, é um presente, é uma dádiva, é uma bondade, é uma expressão do amor de Deus, estendido a todos os que estão dispostos a recebê-la pela fé e não pelas obras. As nossas obras são trapos de imundícia diante da graça que nós recebemos. Vocês estão felizes ainda? Ouça bem o que o apóstolo, escrevendo à igreja de Gálatas, escreve no capítulo 3, a partir do verso 26, Gálatas 3, 26, diz assim: todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Vestiram-se de Cristo. Quem beber da água que eu der.
O verso 28 diz: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que confirma que somos filhos de Deus é a fé que temos no sacrifício de Cristo e a confiança que temos na sua redenção através do seu sangue, não através das nossas obras. Nós nos tornamos filhos e descendência de Abraão por causa da fé que Abraão demonstrou antes mesmo da lei. Quantos estão comigo aqui? Esse texto de Gálatas que eu li para você é a chave que define o escopo dessa nossa mensagem sobre vinho novo, sobre águas vivas, sem mistura. Gálatas é a constatação do perigo da mistura da graça e da lei, vida no Espírito e religiosidade. Olha o que diz o apóstolo, escrevendo ainda ao Gálatas, antes de chegar nessa parte do verso 26, ainda no capítulo 3, verso 1, ele fala: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Não foi exposto para vocês isso? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão conectados com essa mensagem? Qual foi o momento em que você começou a olhar para as suas obras e achar que essas obras garantem alguma coisa para você? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que foi em vão. O 5 diz assim: aquele que dá o seu Espírito, aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram. O perigo de começarmos bem e no meio do caminho nos perdermos e começar a acharmos que nós somos tão bom, que Deus me ama por aquilo que faço. Deus me ama por aquilo que Ele fez. A única possibilidade de Deus demonstrar o seu amor é através do Filho sendo derramado em favor dos homens. Quando o texto que nós lemos que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está falando de um Deus que ama muito, mas que não tinha como expressar o seu amor se não fosse através da entrega do seu próprio Filho, para que Ele pudesse nos tocar com o seu amor. É por causa do que Cristo fez que Ele nos ama. É por causa do amor do Pai para com o Filho que somos alcançados pelo seu amor. Isso não tem a ver com os seus grandes feitos, tem a ver com o Espírito do Filho que habita em você. Favor de Deus. Quando foi que nos perdemos? Quando foi que nos perdemos? Quando foi que começamos a achar que as nossas obras, projetos sociais, as nossas longas orações, as nossas longas leituras da Bíblia, os nossos jejuns intermináveis, quando foi que nós achamos que isso pode nos justificar diante de um Deus que é santo? Quando é que eu me torno religioso, então? Como sei que não há uma vida no Espírito fluindo em mim, mas somente uma religiosidade de normas e regras a serem cumpridas, e deveres e obrigações, um legalismo? Quando é
Sabe quando? Quando as nossas orações se tornam repetições automáticas e apenas um desencargo de consciência, ou ainda petições egoístas da tentativa de ter nossas exigências carnais atendidas e nossas carências supridas e não curadas em Jesus. Já prestou atenção na sua oração? Vocês estão comigo aqui, amém? A nossa oração sem nos importarmos com a vontade e o plano de Deus. Não queremos um relacionamento, nós queremos apenas uma relação para saciar a nossa vontade e nos dar um prazer, ainda que seja momentâneo, porque nós continuamos bebendo da fonte da religiosidade, e aí é suprida a nossa sede através de um prazer momentâneo e passageiro, como uma bênção. Escute, relação sem um relacionamento é prostituição, porque eu tenho uma relação para satisfazer o meu prazer, sem a intenção de ter um relacionamento que é duradouro. É aí que nós entendemos que nós estamos nos tornando um religioso. Sabe quando? Quando ouvimos a palavra e recebemos apenas o que convém. Já teve nesse lugar? Eu já tive. Sentadinho aí, igual você está, uma palavra vir, e aquilo vir bater, e eu falar, também não precisa ser assim, né? Horas. Isso já é um exagero. Quando ouvimos a palavra e recebemos apenas o que convém, aquilo que satisfaz nosso ego, ignoramos o confronto. Porque a religiosidade é egoísta. Ele quer mostrar que ele é tudo menos humilde. Porque a oração dele é mais forte e poderosa, porque ele pode fazer, porque ele, nossa, e ele é bom, e ele prega pra caramba, ele canta pra caramba igual o Clebão. Clebão deu um show aqui hoje, irmão. Nem eu tenho coragem, Clebão, você é um cara incrível. Ignoramos o confronto, nós buscamos na internet aquilo que satisfaz o nosso ego. Nós somos religiosos, nós usamos isso para aplacar, para saciar uma sede que não será saciada nunca. E nós buscamos as mensagens na internet, minha linda, porque afaga o nosso ego. E nós vamos para a igreja para ouvir aquela palavra por causa de nós, e não por causa do Verbo encarnado. A palavra não me guia, mas eu guio a palavra para não colidir com as minhas vontades e se encaixe de forma que possa continuar vivendo meus prazeres carnais. E aí você fala para ele fala, estou na igreja? Que isso, rapaz? E se minhas atitudes revelarem ausência de fruto de arrependimento, eu já venho logo com a frasezinha, Deus é que conhece o meu coração. Religioso. Bora. Quando eu percebo que eu estou me tornando um religioso, que a minha fé está fundamentada naquilo que eu posso produzir, gerar, ao invés de receber o sacrifício de Cristo, quando os meus jejuns são intermináveis na tentativa de autojustificação, purificação, punição, sacrifício sem objetivo de mudança de mentalidade, jejum sem oração é dieta, e sem mudança de mentalidade e arrependimento é sacrifício de tolo e religiosidade. Isaías 58 fala sobre jejum. Sabe o que fala o jejum? O jejum que Deus quer não é que você pare de comer e se viste de saco de cinza e finja que é piedoso. O jejum que Deus espera é a mudança de atitude, de mentalidade.
Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? Que o maior jejum que você pode entregar, que Deus recebe, é parar de comer de você mesmo e do seu ego. Religiosidade. Vocês ainda me amam? Sabe quando eu me torno religioso? Quando eu finjo ser alguém que não sou e de forma dissimulada tento esconder meus pecados e desgraças, demonstrando uma santidade exacerbada, exagerada, me colocando acima dos demais, como aquele fariseu diante do publicano dentro do templo, que batia no peito e falava: graças a ti, Senhor, que eu não sou igual a esse publicano, confiando na sua genealogia, confiando na sua religião, confiando no legalismo, na lei, que não podia fazer nada por ele. E ele batia no peito: eu jejuo, eu entrego a minha oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí a Bíblia fala, Jesus fala, dentro desse contexto ele fala assim: quem é que saiu de lá justificado? Porque a religião não justifica, a religião condena, mas Jesus olha e fala: quem saiu de lá justificado? Aí quem saiu justificado é o publicano, porque o publicano batia no seu peito e fala: não sou digno, eu não mereço, eu me reconheço, eu sei quem eu sou, eu necessito da tua misericórdia, eu necessito da sua graça. O religioso não tem uma vida fluida no Espírito, tem uma vida fluida nele mesmo. Porque quem é dirigido pelo Espírito, ele é sacudido pelo Espírito, ele é constrangido pelo Espírito, ele é quebrantado por uma ação do Espírito, porque o Espírito de Deus é quem nos convence do pecado. O religioso é orgulhoso. Isso sabota, isso impede, sabota o desejo do Espírito de nos levar ao arrependimento, e deixa claro que não persigo um relacionamento com Deus e nem com o corpo de Cristo, pois Deus conhece a verdade dentro de nós. Por isso que eu temo um relacionamento com Deus. Eu fico apenas com os atos religiosos, na tentativa de me promover e de me justificar diante dos homens. O religioso anda assim, porque ele sabe que Deus conhece a verdade dentro dele. E a igreja de Cristo, ele não tem relacionamento com o corpo, porque a igreja é a única que pode realmente evidenciar e confirmar nossa novidade de vida através de fruto que demonstram arrependimento. Por isso que ele nos conecta com o corpo, porque a igreja, quando está junto, ela sabe reconhecer se alguém tem manifestação de fruto de arrependimento, de uma nova vida ou não. O religioso teme relacionamento qualquer com Deus e com a igreja, porque ele não quer ser pego. Quando me torno religioso, quando me torno, escute, quando eu me torno aquilo que faço, na expectativa de justificar a minha vida de desobediência. Entenda, tenho várias coisas, pastor Leandro, tenho várias coisas para serem tratadas, confrontadas, restauradas, mas justifico tudo isso através daquilo que faço, do meu servir, como se tivesse adquirido através daquilo que faço um crédito, uma concessão, para continuar no erro, por ser bom naquilo que faço. Religioso. Eu aqui, pregando bonito para você, e maltratando minha esposa em casa. E aí quando você, já tive situações assim, de quando você cobra um pastor, um líder, alguém, sobre as suas atitudes, a manifestação da sua carne, na cara de todos, quando você fala dos maus tratos com a sua esposa, ele fala assim para você: mas eu tenho uma mensagem incrível. O Clédio está rindo. Converse com o Paulão e a Dailda, converse com o Clebão e a Gi, converse com as pessoas, com os pastores mais antigos.
religioso. Ele acha que Deus quer aquilo que ele faz e não seu coração transformado. Não precisa encerrar, Jesus. Meu Deus, por favor, pode subir. Eu não sei nem como vou encerrar agora. Justifico tudo a minha desgraça através do meu servir, como se tivesse um crédito. Pregar, tocar, cantar, servir no staff, servir na salinha, ofertar, dizimar. Não falta o culto. Eu tenho, mas eu não falto culto. Tudo isso é importante para a igreja. Tudo isso é importante, mas isso não me santifica. Santidade vem de um relacionamento com aquele que é santo, Cristo. Verdade, contrição e arrependimento nos imerge, nos mergulha na graça de Jesus Cristo. Já ouviu o termo bíblico, cair da graça? É quando você não busca arrependimento e não acredita na graça restauradora de Jesus Cristo. Que você confia no que você faz. O que devo fazer? Primeiro, nascer de novo. Não tem outro caminho. O religioso chegou para Jesus, Nicodemo, falou: fala aí, Jesus, eu sou bom pra caramba, hein? Sou príncipe aqui nessa sinagoga, eu mando, desmando, eu prego bem, eu ensino no templo. O que eu tenho que fazer, Jesus, segundo o que você está falando? O que eu tenho que fazer então, Jesus, já que o Senhor está falando, já que o Senhor disse que tem uma água viva aí, já que o Senhor disse que tem vinho novo, eu quero beber dessa água, eu quero beber desse vinho. Fala o que eu tenho que fazer. Jesus falou assim: olha aqui, Nicodemo, vem aqui, você é mestre. Jesus tirando onda com o religioso. Você é mestre em Israel, tem acesso aos pergaminhos, às escrituras e tudo isso, e não entende o que eu estou falando? Não, do que se trata? É necessário que você nasça de novo. Escute de onde Jesus quer que você nasça de novo: da água e do Espírito. O que eu devo fazer? Tomar a minha cruz, negar-se a si mesmo, revestir-se do novo, recomeçar, arrepender-se, viver uma nova vida, beber da água que jorra para a eternidade, ser dirigido pelo Espírito e não por uma religião que dita o que você tem ou não que fazer. Ser dirigido pelo Espírito. Olha o que fala Jesus em João 3,18. Jesus diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele está falando sobre um desprender-se, um libertar-se de uma prisão religiosa. Não é Red Bull que te dá asas, é o Espírito. Muito boa essa, hein? Voar nas asas do Espírito. A religião não pode dar isso. Só Jesus pode dar isso. É como se cadeias fossem se quebrando e você pudesse ser livre. Gente, eu tinha mais uma mensagem. Nascer de novo nos faz viver pelos interesses de Cristo e não pelos nossos. Uma nova vida tem a ver com o desejo de alegrar o coração de Deus e não de ser aceito numa denominação. Não tem a ver com vestir um uniforme e ser parte de uma igreja. Tem a ver com se revestir de Cristo, mergulhar nas águas do Espírito e viver aquilo que Deus tem para nós vivermos. Nascer de novo. Talvez até hoje você foi um bom religioso e continua com sede. E
continua buscando alguma coisa. Continua atrás de alguma coisa que você não sabe o que é. É isso que Jesus está falando para aquela mulher. Mas se você beber de mim, da água que eu der, nunca mais você terá sede. Fique de pé. Eu não tenho como terminar essa mensagem. Adoro Jesus. Coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti.